Pega a tua palavra na mão, palavra de Deus, palavra do Senhor. Nós estamos aí com o telão aí, deu um probleminha aí, mas nós já estamos cuidando disso, não é Jesus. Mas é a palavra de Deus que faz todas as coisas, amém, irmãos? O telão é apenas um conforto para a igreja, um conforto para todos nós, não precisamos, no momento da mensagem, estar folheando a Bíblia, mas eu sempre convido que você tenha a tua mão na Bíblia, a palavra de Deus, porque é ela que nos abençoa, é ela que nos dirige, é ela que nos faz vencer na vida. Livro de Marcos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus, que eu orava a Deus assim colocou no meu coração. Livro de Marcos, capítulo de número 16, o último capítulo do livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15, para assim estarmos entrando na mensagem dessa noite. Que Deus ele venha falar com cada um de nós, amém, irmãos? Amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus? Amém. Livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Tem uma canção que diz assim, ó: hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Nesta noite tem cura na palavra de Deus. Nessa noite você volta a sua casa curado. Em nome de Jesus. Independente da tua enfermidade, independente da dor que você esteja sentindo, Jesus vai te tocar nessa noite. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, que nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, dizendo Jesus: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Coloque a mão sobre a tua palavra. Vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos em tua santa e poderosa presença, Pai. Meu Deus e meu Pai, de nada adianta nós nos reunirmos aqui se a tua presença não estiver conosco, porque a tua presença, meu Pai, ela transforma o ambiente. A tua presença, meu Deus, ela transforma vidas. Então, meu Deus, pelo poder e autoridade da tua palavra e no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, te manifesta no nosso meio. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra ela é cura, a tua palavra é remédio. E eu te peço, ó Deus, que durante, Senhor, a ministração da tua palavra, o Senhor já esteja curando, sarando e transformando vidas. Eu te peço que pela presença do teu Espírito Santo, o Senhor já esteja sondando a cada coração nessa noite e vê, meu Pai, eu te peço o que cada um deseja, o que cada um almeja, o que cada um precisa, Pai. E como o Senhor está escrito, ninguém sai da tua presença de mãos vazias. Querido Deus e amado Pai, já repreende todas as astúcias do inferno, todo projeto de Satanás, toda arma forjada do inimigo contra a vida dos teus filhos sejam quebradas, lançadas por terra. Querido Deus e amado Pai, que pela presença do teu Espírito Santo nós possamos entender, compreender e receber a tua palavra, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, fica conosco, que todavia não seja o que o pregador quer dizer, falar, mas que seja o que o teu Espírito Santo tem que falar para nós e o que nós precisamos ouvir, para a glória e louvor do teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja viva, aplauda o Senhor bem forte, glorifica o Senhor. Pode tomar o seu assento agora, no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Igreja viva. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão assim. Só quem é discípulo, levante e sacode para cima.
dizemos que somos discípulos de Jesus, é porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós seguimos Jesus, não só Jesus, mas nós também seguimos aquilo que Ele também nos ensinou. E Jesus, depois que Ele foi crucificado, depois que Ele ressuscitou, num espaço de 40 dias, Ele se apresentou para algumas mulheres, para alguns homens. E a Bíblia vai falar no versículo de número 14, que finalmente Ele apareceu aos 11, e estando eles juntamente, lançou-lhe em rosto a incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto, já ressuscitado. Jesus, ele chega no ambiente onde estão os 11 discípulos reunidos, e ele lança em rosto dos discípulos a incredulidade deles, por eles não terem acreditado já em Maria Madalena, na outra Maria, e também alguns outros discípulos em que Jesus já tinha se mostrado, já tinha aparecido, já tinha conversado. E ele vai dar instruções para esses 11 discípulos. Ele vai ensinar algumas coisas aos 11 discípulos. E no versículo de número 15 ele vai dizer, ele vai dar um mandamento, ele vai dar uma ordem, ele vai dar uma instrução, e ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda. Meu irmão, quando Jesus ele diz assim, ide por todo o mundo, ele não está falando unicamente para pastor, evangelista, missionários, ou seja, qualquer que for o cargo eclesiástico que uma pessoa carrega. Ele está falando para os discípulos. Ainda tem discípulo de Jesus aí? Amém. Ele está dizendo para os discípulos: ide por todo o mundo. Outro dia eu estava no monte orando, e um rapaz um jovem, muito feliz, e ele veio conversar comigo, e ele muito feliz, ele disse assim, que Deus tinha falado para ele, que ele ia pregar o Evangelho em todo o mundo, e ele disse que ia se esforçar para aquilo. Eu digo, pô, que legal. E ele me contando que ele precisava arrumar um dos recursos para pregar o Evangelho em todo o mundo, que ele ia viajar, ele ia para o mundo. Eu digo, pensam, isso é muito bom, Jesus falou isso para ti, falou para mim, eu digo, que bom. Só que eu quero dizer uma coisa para ti, eu disse para ele: o todo mundo começa do lado da tua casa. Aleluia. O todo mundo começa no teu companheiro de trabalho. Aleluia. O todo mundo começa dentro da tua casa. Aleluia. Começa a evangelizar, começa a falar de Jesus para aqueles que tu já conhece, aonde os teus passos já alcançam. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, o mandamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Falar de Jesus a toda criatura. O Evangelho, Romanos 1,16, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus, aleluia, salvação de Deus para o povo, para o ser humano. O Evangelho é a palavra de Deus, é Jesus sendo pregado, Jesus sendo apresentado às pessoas. A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça. Eu me lembro que eu cheguei numa miséria de vida espiritual na igreja. Eu me lembro que eu cheguei depressivo, com vontade de tirar a própria vida, vontade de subir do mapa. Eu tinha vontade de simplesmente pegar o cantinho da rua e onde que vai? Só quero ir. Deixa eu ir só. Era essa vontade que eu tinha. Largar tudo, sumir de tudo. E no meio de uma mensagem, o pastor pregando, ele diz: quem está cansado de sofrer, quem está cansado de ser dono do seu nariz, quem já está cansado de dizer que na minha vida ninguém se mete, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. E parece que alguém tinha feito fofoca para aquele pastor, porque estava falando da minha vida naquele dia. Mas não é fofoca, que o Espírito Santo que vive no sofrimento estava na vida daquele homem. E quando ele perguntou: tem que aceitar Jesus e andar com Jesus? Eu não precisei 2 vezes, eu levantei minhas mãos e eu quero, aleluia. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus.
E quando eu levantei as minhas mãos para Jesus, ninguém me cobrou nada. Ninguém disse assim: agora tu vai ter que pagar uma mensalidade. Tu vai ter que pagar pelo dom que Deus vai te dar, o dom da vida, aleluia. Você não vai precisar pagar nada. Eu aceitei Jesus, e Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. De graça eu recebi, de graça eu ofereço. Aleluia. De graça você recebeu esse Jesus, de graça você ofereça esse Jesus, aleluia. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não conheço um texto bíblico. Basta falar da sua vida, como você era antes de Jesus e como é que você está agora depois de Jesus, aleluia. Oh glória, aplausos, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não preciso conhecer muito de Bíblia para falar de Jesus. Eu basta dizer que quando eu fui para a igreja, eu tinha um galpãozinho nos fundos do meu pátio, que eu me escondia para chorar, e com raiva da vida eu queria tirar minha própria vida. E quando eu conheci Jesus, aleluia, Jesus não me tirou só daquele galpãozinho do fundo, daquele galpãozinho. Deus também me deu vida, Deus também me deu alegria. De graça eu recebi, de graça eu ofereço esse Jesus que muda a história, que muda a vida, que muda as circunstâncias, aleluia. Ide por todo mundo. Onde é que é todo mundo? É na Europa, pastor, é na Argentina, é na França, é na Itália. Irmão, se tu tiver recurso para ir, vai. Mas todo mundo começa dentro da nossa casa. Aleluia. O todo mundo que Jesus está dizendo é no nosso emprego, lá onde a gente trabalha, onde a gente vê aquela pessoa que volta e meia se queixa, que tem problemas no casamento, tem problemas de saúde, tem problemas de depressão, e a gente poder olhar para aquela pessoa e dizer assim: ei, eu conheço, aleluia, alguém que pode te tirar disso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Deus, pregai o Evangelho de Cristo. Anunciar que Jesus é bom. Cantamos hoje, né? O irmão Mário trouxe aquela mensagem: ele é fiel em tudo. Ele é fiel em todo tempo, aleluia. Falar de Jesus, contar o que Jesus anda fazendo, o que Jesus anda tocando. Hoje eu ainda conversava mais cedo com a minha família aqui dentro da igreja, e também passava para os obreiros, eu quero passar para toda a igreja. Existe um amor de Deus por esse lugar. Deus, aleluia. Existe um carinho de Deus por esse lugar, e é um privilégio vir na casa do Pai ouvir a palavra de Deus. É um privilégio estar e receber a presença de Deus. É um privilégio entender que por mais que o pregador ele se esforce para pregar, mas tem coisas que o pregador fala de um modo tão simples que arde o nosso coração. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, ele chega, vai dois discípulos andando e conversando, e ele chega ao lado daqueles discípulos e começa a conversar com aqueles discípulos, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, e Jesus começa a pregar tudo para eles, e eles não reconheceram que era Jesus. A Bíblia diz que eles chegam então em Emaús e convidam Jesus para ficar com eles, e quando Jesus pega o pão e agradece a Deus, eles entenderam que era Jesus. E quando eles entenderam que era Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E a Bíblia diz que um olha para o outro e diz assim: não ardia o nosso coração quando nós vinhamos conversando. Meu irmão, quando nós temos ouvido Jesus falar conosco, o nosso coração ele arde de prazer, de alegria, de estar na presença do Senhor. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se batizar, quem crê em Jesus, se eu creio em Jesus, eu me batizo. A Bíblia diz assim: quem crê e se batizar será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aleluia. Batismo é algo tão sério, tão importante, que o próprio Jesus se batizou. Por mais que Jesus não tinha pecado, não houve pecado nele, mas ele levou sobre ele o pecado da humanidade. O batismo simboliza o arrependimento dos pecados, simboliza a morte do velho homem e o nascimento do Filho de Deus, aleluia. O batismo simboliza que eu aceitei
externamente a Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Mês que vem nós temos batismo nas águas aí, igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar matando algumas pessoas lá, os velhos homens. Amém. E trazendo novos homens e mulheres para a igreja. Aleluia. Batismo simboliza arrependimento, simboliza sepultamento. Romanos 6,3 vai dizer assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Jesus tem novidade de vida para toda Amém. coisa nova para você. Glória a Deus. O batismo simboliza a morte do velho homem. Eu não quero mais aquilo para mim. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. E o batismo, Deus está me dando aqui agora. E o batismo é coisa tão séria, tão importante. Nós vamos encontrar isso em Jesus, igreja. Lá em Mateus 3, versículo de número 16, que vai dizer assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Presta atenção nisso. Aleluia. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprados. Aleluia. Pega essa daqui para você nessa noite. Aleluia. Jesus era o filho de Deus, sim ou não? Sim. O enviado de Deus, sim ou não? Sim. O amado de Deus, sim ou não? Sim. O céu só se abriu para ele depois que ele se batizou. O Espírito Santo de Deus só desceu sobre a vida dele depois que ele se batizou. Aleluia. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos fortalece. Aleluia. É aquele que você vai orar como um gatinho e a presença do Espírito vem sobre a tua vida Oh, e tu te levanta dali como um leão. Pela presença, não é que você, não, é que a presença de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Jesus, que é Jesus, e sendo batizado saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito Santo desceu no formato de pomba sobre ele. Presença de Deus fortalecendo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem crer e for batizado, mês que vem temos batismo, será salvo. Mas quem não crê, eu não creio assim, será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê em Jesus aí? Quem crê em Jesus, igreja? Aleluia. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, diz Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Igreja, no nome de Jesus. O Evangelho é algo tremendo. E a pessoa que aceita o Evangelho, a pessoa que vive no Evangelho, ele é tremendo. Porque antes do Evangelho, antes de eu seguir o Evangelho, eu vivia debaixo dos pés de Satanás. Não, pastor, eu não vivo, não, nunca me coloquei lá. Ele não precisa da tua autorização. Se ele não ouve, não obedece nem a Deus. Antes de eu seguir o Evangelho, eu era pisoteado por Satanás. Mas depois que eu e você aceitamos o Evangelho e andamos no Evangelho, se prepara, meu irmão, para pisotear Satanás. Aleluia! Olha só o que está escrito em Lucas 10:17.
Jesus tinha designado 70 discípulos para irem pregar o Evangelho, para falar dele, para falar do poder dele. E voltaram os 70 com uma alegria. Olha só, quando os 70 voltam, tinham pregado o nome de Jesus, tinham anunciado Jesus, tinham ali feito maravilhas no nome de Jesus, eles voltaram os 70 com uma alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, aleluia, Aleluia. até os demônios se sujeitam a nós, aleluia. Meu irmão, no nome de Jesus o diabo tem que se sujeitar a você. Glória a Deus, é verdade. O que nós vimos de pessoas apanhando do diabo, eu era um. O que nós vimos pessoas sofrendo na mão do diabo, com depressão, com ansiedade, com perturbação, ciúmes, doentio, isso é coisa do inferno. Pessoas que vivem debaixo dos pés de Satanás. Ei, meu irmão, olha o que a Bíblia vai falar no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Pega essa para a tua vida. Se você seguir Jesus, se você andar com Jesus, aleluia. Eis que vos dou, 10, 19, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder, aleluia, para pisar serpente e escorpiões. Meu irmão, quando a Bíblia fala de serpente e escorpiões, ela não está falando do animal, ela não está falando do réptil, ela está falando do modo espiritual. Quem o diabo usou para enganar o homem? Quem? Serpente. Existe no mundo um espírito de engano. Existe no mundo um espírito de engano. Muitos chamam de batuque, muitos chamam de feitiço. A serpente, ela representa muita coisa ruim na Bíblia, mas um deles é o espírito de engano. Você pode ter assim, a mulher está lá bem casada, o homem está lá bem casado, do nada ele pira, do nada ela pira. Um espírito de engano que vem sobre a vida daquele casal, e aquela pessoa larga tudo, deixa tudo. E muitas vezes chega um amigo e diz assim: olha o que tu está fazendo. Não, é isso aí. Por quê? Quando ele fala que nós, olha só, esse que custou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, ele está falando de uma das coisas que é do espírito de engano. Você vai ser protegido, você vai ser guardado pelo poder que vai receber de Deus, pelo poder que vai receber de Cristo. Às vezes a pessoa está num bom trabalho, num bom emprego. Claro que todo lugar tem os seus contratempos, como todo casamento tem os seus contratempos. Mas às vezes a pessoa está num bom emprego, e do nada ela diz: vou sair, não quero mais. Sai daquele emprego, depois custa pegar um outro emprego, para arrumar um emprego bom não está assim. Porque existe um espírito de engano. E Jesus aqui está dizendo que Ele nos dá poder, aleluia, para pisar nisso. Eu poderia seguir aqui falando sobre algumas coisas da serpente, mas eu preciso tocar também no escorpião, porque muita gente acha que o escorpião se suicida, e o escorpião não se suicida. Quem é que pensava que nem eu que o escorpião se suicida? O escorpião não se suicida. Muita gente diz que o escorpião, quando ele está cercado, quando ele se vê principalmente no meio de fogo, quando ele se apavora, ele mesmo se mata, ele mesmo tira a vida. Quem já ouviu isso, igreja? Ele não tira a sua vida. Ele apenas se apavora com o que está acontecendo, ele se desespera, ele levanta o rabo e sem controle, ele pica o seu próprio corpo, a sua própria cabeça, e com o veneno dele ele morre. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmãos, preste atenção. Ninguém que se suicida quis se matar. Quem praticou o suicídio apenas queria sair daquele momento de pavor, daquele momento de desespero.
naquele momento que está desesperado. Esse é o efeito escorpião na vida das pessoas. Ele atucana as pessoas, ele bota pavor nas pessoas. Muitas pessoas perdem o controle, muitas pessoas perdem a direção da vida e acabam tirando a própria vida. E quem tira a sua vida não vai para o céu. O suicida não tem direito à salvação, porque tirou uma vida da qual não é dele. A vida quem deu foi Deus, e quem pode tirar é Deus. Poderia seguir falando aqui, mas o foco não é esse nesta noite. O foco é que Deus nos dá poder para nos livrar de tudo isso, para que tudo isso seja neutralizado. Porque na vida é assim: ou eu sou sapateado pelo diabo, ou sapateio o diabo em nome de Jesus. Não, pastor, eu não comento isso. Não existe, igreja. Não existe. Ou eu estou com Deus e sapateio o diabo em nome de Jesus, ou o diabo acaba me pegando e me sapateando. Mas Jesus, ele nos dá poder, ele nos dá autoridade para isso, aleluia. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Receberam novos dons de línguas. Pegarão na serpente, ou seja, não é para pegar o animal lá. Se tu pegar o animal, Jesus ele falou sobre isso. Ele disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é caso o animal te picar. O veneno não vai te fazer efeito. O apóstolo Paulo, lá em Atos 28, a Bíblia diz que depois de um naufrágio, um dia frio, eles conseguiram nadar até a beirada da praia, e eles fizeram uma grande fogueira lá para se esquentar, pois estava frio, e diz que ele começou a pegar madeira e lenha, e quando ele começou a tirar as lenhas do fogo, uma víbora veio e mordeu a mão dele. E diz que as pessoas que estavam ali começaram a dizer assim: vai morrer, daqui a pouco ele tonteia, daqui a pouco ele incha. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sacudiu a víbora do fogo e ela saiu, e nada aconteceu com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava debaixo do poder de Deus, aleluia. E quem está debaixo do poder de Deus, pisa e sapateia em cima de Satanás, aleluia. É protegido, é guardado por Deus, é guardado pelo Senhor. Aqueles que estão debaixo do poder de Deus, aleluia. Quando o pastor diz: não falta culto, vem para o culto, vem buscar a Deus, não é porque o pastor quer que você esteja na igreja, é porque o pastor quer que você seja revestido do poder de Deus, aleluia. Seja guardado no poder de Deus. Pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, irmãos, não é para ir lá e encher o copo de veneno do rato, misturar com água e tomar, não é isso. É que se por um acaso você ingerir veneno, o poder do veneno não vai te fazer mal, aleluia. Tem gente que quer manusear a cobra, querendo provar que está debaixo do poder de Deus. Meu irmão, isso é tentar a Deus, como diz a palavra de Deus. Mas se caso tu tomar alguma coisa, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar te protegendo. Aleluia. O poder de Deus vai estar sobre a tua vida. Pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, Aleluia. e os curarão. Aleluia. Aleluia. De graça recebeste, de graça dai. Amém. De graça Deus te deu, de graça passa também. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Aleluia. Esse mesmo Paulo, visitando um homem, ele estava com febre, diziteria. A Bíblia diz que Paulo ora e põe as mãos sobre ele, ele é curado. Aleluia. Esse poder, essa virtude recebe aqueles que seguem a Cristo. Isso é promessa de Deus. Aleluia. E nessa noite, se você tiver qualquer enfermidade, Deus vai te curar, Deus vai te curar. Independente da enfermidade que você estiver, problema que estiver passando, Deus vai te curar nesse lugar, Deus vai te sarar nesse lugar. Porque existe um poder, existe uma virtude de Deus sobre esse lugar para te curar, para te sarar, para te libertar. E muitas vezes nós achamos que por não sentir dor nós não estamos doentes, mas muitas pessoas estão doentes espiritualmente.
Muitas pessoas, irmãos, não têm mais ânimo de vida, estão doentes, não têm prazer de lavar uma louça, estão doentes, não têm prazer de passar uma vassoura na casa, está doente. Glória a Deus pela louça suja, tinha comida para comer. É verdade. Glória a Deus pela vassoura que tem que passar na casa, tem uma casa para morar. É verdade. Tem pessoas que não gostam da segunda-feira, que maravilha é a segunda-feira. Deus nos dá a oportunidade para continuar tudo de novo, fazer tudo de novo, aleluia. Pessoas que não têm ânimo de se levantar da cama. Meu irmão, é doença também. E nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar para que Deus ele lance por terra toda a enfermidade da tua vida, seja ela na carne ou seja ela espiritualmente. Deus nessa noite vai estar lançando por terra toda a enfermidade, tudo aquilo, todo o mal que tem te assolado, tem te prejudicado. De graça recebeste, de graça dai, aleluia. Meu irmão, a Bíblia diz assim, ó: eis que vos dou. Numa outra tradução diz assim: eis que vos dei, aleluia. Eu já recebi. E se nessa tradução eis que vos dou, nessa noite eu recebo de novo. Se ele já me deu, eu tenho. E se ele me dá, eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Você que se sente enfermo, quem sabe não é na carne. Quem sabe é na carne. Mas quem sabe não é na carne. É espiritualmente. Quem sabe você é o tipo de pessoa que você aqui, ó. Você prepara tudo. Você bola tudo. Você planeja tudo. Mas na hora de praticar, na hora de fazer, bate um desânimo, bate uma canseira, porque a pior canseira que tem é a espiritual. Porque a canseira física, você toma um banho, dorme 4 horas e você já levanta renovado. Tá bom, eu é um pouquinho mais, eu tenho que dormir umas 6 horas. Eu gosto de dormir, irmãos, claro, tá tudo. Eu sou dependente do sono. Eu tenho que dormir e tenho que descansar. Mas essa canseira física, você ajeita ela com uma noite bem dormida. Mas a canseira espiritual, quanto menos você faz, menos você tem vontade de fazer. Eu quero orar pela tua vida. Não sei se a tua enfermidade é na carne, ou o problema na carne, ou é algum problema espiritual. Quero orar, porque Deus nos deu poder para isso. Amém, Jesus. Quero orar e quero declarar sobre a tua vida a cura e a libertação em nome de Jesus. Porque Jesus ele nos deu essa autoridade. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. E não é ponto de interrogação, é ponto final. Glória. Então, se você entrou aqui enfermo, você vai ser aqui curado. Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Irmão, eu não sei em que área para que área Deus te chamou aqui. Em que área você está enfermo, com dor. Mas se Deus te chamou aqui, é porque Ele tem algo para você nessa noite. E nessa noite Deus vai te curar. Nessa noite Deus vai tocar em você em nome de Jesus. Pastor, a palavra falou comigo. Deus falou comigo. E eu gosto de orar, irmão, só por aqueles que são muito sinceros. Que não ficam no banco se Deus falou com você. E que não vem no altar se Deus não falou com você. Pastor, se não vir ninguém no altar, é porque Deus assim quis. Mas se Deus falou com você, e Deus precisa curar você de alguma enfermidade física, espiritual ou até emocional, Deus quer te curar nesta noite. Amém. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se Deus falou contigo nesta noite,
sai do teu lugar e vem até o altar de